Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e este é o nosso, né, grupo de estudos de filosofia da moral e ética do Genefil. Estamos hoje aqui com a Daniela, com o Ronald, com o Guilherme, com a Vanice, né, e com a Massi. Por enquanto que eu acho que o povo está ainda entrando aí, domingo, Dia dos Pais, mas a gente aqui é forte na reflexão, né? A gente já estava aqui debatendo um pouquinho antes sobre história da filosofia, sobre quebra de paradigmas, correntes, e aqui já tem contribuição, por exemplo, do Guilherme, né? O Guilherme aqui, ó, falando de Descartes, chatinho Descartes, dos racionalistas modernos, ele é o mais fácil, escreve super bem. Agora pega Spinoza, Leibniz. Então, não se fala, nem se fala na minha disciplina de mestrado, o meu artigo final foi sobre a diferenciação entre o método do conhecimento de Descartes e o de Spinoza, que eu amo. Assim, Leibniz e Spinoza são difíceis, tá? E outra coisa, é metafísica a perder de vista. Eu vou utilizar um termo kantiano aqui, né? Metafísica dogmática, porque os caras, né? Leibniz é o tipo de cara que ele não só, né, quer explicar como Deus criou o universo, criou a realidade, mas ele quer também dizer o que Deus pensou enquanto estava fazendo isso. Né? Então, Leibniz é bem pesadão, mas tá aí. E Spinoza tem uma pegada muito interessante na ética dele, né, que faz com que permita um diálogo acerca né, de religiões de matriz africana, mesmo sem ele nem ter noção disso, nem citar lá. Né? Porque parece que o mesmo Deus, ou a mesma forma de concepção de Deus Spinoza, é colocada, né, pelos africanos há muito tempo atrás. Né? A ideia de que Deus é tudo, inclusive nós, né? Então a gente participa de Deus e Deus participa da gente. Né? A ideia que vão chamar ele de panteísta, mas é para além disso. E Márcio, fica à vontade, certo? Sem problema, quando puder, pode aparecer aqui para a gente, pode contribuir com sua presença, suas falas, certo? É sempre muito bem-vinda. Gente, só lembrando que no encontro passado a gente deu uma olhada na questão dos deveres aqui com o Kant, e aí a gente viu 4 formas de dever, né, que o Kant vai colocar aqui, né? A questão de você ter que conservar a sua própria vida é um dever para consigo mesmo, né? A questão de não fazer falsas promessas, né? Que é um dever para com os outros. A questão de você ter um dever consigo mesmo de desenvolver o seu próprio talento, né? Um talento natural que você tenha. E, por último, né, é um dever para com os outros, no sentido de se importar. Então, note que eu tenho aqui uma classificação de deveres que o Kant ele vai aprofundar quando a gente tiver, no caso, quando a gente tiver, não, né? Se vocês quiserem ler a metafísica dos costumes, porque é onde ele vai desenvolver o que? A doutrina das virtudes dele e a doutrina do direito, certo? Então, aqui ele dá esses 4 exemplos, mostra que a gente tem, né, deveres, sim, para consigo e para com os outros, e que dentro dessa escala existe uma hierarquização de deveres. Existem deveres que, por assim dizer, são mais, né, prioritários do que outros. A gente tem que levar sempre em consideração o seguinte também, tá, gente? Que todos esses deveres estão de acordo com a primeira formulação do imperativo categórico dele, né, que age segundo, né, aquela máxima que tu possas querer que ela se torne uma lei universal, tá? Não esquecer disso daqui, tatuar na mente de vocês, né, uma lei da natureza aqui, ó, age apenas a segunda máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal, certo? Atue essa parte aqui na mente de vocês
porque é a primeira formulação do imperativo categórico, de onde a gente vai entender que ela é puramente formal, ela diz respeito à estrutura, certo? Dos deveres, mas ela não tem um conteúdo, ela é como se fosse livre de conteúdo, tá, gente? Porque o conteúdo em si estaria no que a gente vai chamar de segunda formulação do imperativo categórico, certo? Por mais que o Kant ele diga, mas só porque é uma outra forma de dizer. E aí é quando a gente vai ter a questão do reino dos fins, a questão da humanidade ser um valor em si mesmo, e aí eu tenho que considerar a humanidade tanto em mim quanto no outro, né? Sempre como fim, nunca meramente como meio, certo? Então são coisas que a gente vai ter que parar para refletir, né, no que o Kant quer dizer, no que o Kant quer colocar quando ele vai falar isso. Alguns passos à frente, algumas páginas à frente, a gente vai chegar lá, tá? Então, eu vou iniciar a leitura. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar alguma coisa antes disso, quer colocar alguma questão, fazer algum comentário, observação. Viu, Elcio? Eu acho que tem um pressuposto metafísico aí na moral, na questão da moral, porque o Kant relativiza a história da filosofia. Quando ele coloca que você não tem acesso às coisas em si, né? Aí ele passa a relativizar isso. Aí você praticamente, você começou com Descartes, né? O Descartes fez a mesma coisa, né? Ele relativizou, só que ele chegou a um ponto que, como você disse, ele chegou em Deus, né? E o Kant, eu não sei o que o Kant fala sobre Deus, eu sei que o Kant nega a metafísica, de certo modo. Ele não nega os transcendentes, né? Mas ele nega a metafísica. Ele diz, a É, metafísica dos costumes, né? Tudo bem, a metafísica dos costumes, mas não é a metafísica como a gente conhece, a metafísica do ser e tudo mais. Aí eu acho que dentro da história da filosofia ele tem esse papel de... Até uma vez eu conversando com um professor, ele disse assim, rapaz, o Kant, ele dividiu a filosofia. Porque, por exemplo, a filosofia da mente de hoje só existe por causa do Kant. Entendeu? Porque o Kant criou o que a filosofia da mente chama de cognitivismo, né? Aí eles vão disputar isso aí. Não, mas não é cognitivismo, a gente está falando de uma filosofia da mente, né? Porque cognitivismo é da psicologia. Entendeu? Para você ver a bagunça que ele organizou e ao mesmo tempo bagunçou, entendeu? mas é natural, porque é um movimento que todo grande pensador acaba fazendo ao elaborar seu próprio sistema filosófico, né? O Kant, ao elaborar essa distinção, né, entre metafísica dogmática e uma metafísica não dogmática, por assim dizer, né, uma metafísica crítica, ele vai sim colocar em xeque uma concepção clássica de que a gente poderia conhecer a essência dos objetos que se apresentam aos nossos sentidos e à nossa mente, certo? Então, se esses objetos são objetos físicos, eu poderia conhecer a essência deles, eu poderia conhecer o que eles são em si, a natureza deles, certo? Como colocava Aristóteles, como colocava Platão, né? E como colocam também os medievais, inspirados, obviamente, em Aristóteles e Platão. O Kant, ele é o cara que ele vai dizer, não, a gente não pode conhecer a coisa em si, nem física e nem abstrata. O que a gente pode conhecer é o modo como esses objetos são representados para mim a partir de determinadas categorias de entendimento. Em outras palavras, a gente só tem uma forma de conceber e entender determinados objetos, certo? E isso daí é um limite do nosso entendimento, é um limite da nossa razão. Se eu pretendo conhecer algo que está fora, por exemplo, do tempo e do espaço, eu tenho sérios problemas, porque eu não vou ter critério, certo? Eu não vou ter um critério de verdade para saber, né, se o que está posto é verídico ou não, entendeu? Então, por definição, a gente tem o quê? Deus está fora do tempo e do espaço. Alma está fora do tempo e do espaço. Liberdade está fora do tempo e do espaço. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema aqui gigante. Porque se eu não tenho a liberdade, como provar que a gente é livre,
Como é que eu posso imputar responsabilidade aos atos? Entende? Se você não foi livre para escolher sua ação, posso eu dizer que você é responsável pelo que fez? Não posso. Entendeu? Por quê? Porque a sua liberdade você não escolheu, você, né, a sua liberdade foi lhe retirada, foi tolhida, por assim dizer. Entendeu? Então, eu tenho que conceber que você teria a possibilidade de querer agir diferente do que agiu, ou de poder agir diferente do que agiu, né, para ser livre. Ninguém, certo, vai dizer que, né, que como já aconteceu, eu costumava falar isso, né, nas minhas aulas, um caso bem antigo aqui em Recife, Pernambuco, em que o circo trouxe um leão, né, e uma criança se aproximou lá da jaula e o leão puxou a criança para dentro da jaula e acabou matando a criança. Ninguém discutiu se o leão agiu moralmente correto ou não agiu moralmente correto. Isso não foi objeto de discussão na imprensa naquele momento. Discutiu se o responsável eram os pais por não ter cuidado da criança, se o responsável era o circo por não ter colocado um cordão de isolamento ao redor da jaula do leão, impedindo que alguém se aproximasse, certo? Se o responsável era o cuidador do animal, porque deixou ele com fome. Mas ninguém pensou em culpar o leão. Por que ninguém pensou em culpar o leão? Porque o leão, ele agiu segundo os próprios instintos. Entendeu? Ele não tinha outra escolha. Então, veja só, o leão ele não é livre para agir, para decidir agir de outra forma, a não ser como um leão. Mas a gente, ser humano, parece que a gente é livre ao ponto de poder decidir agir contra a nossa própria, os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade. Quantas vezes né, eu e outras pessoas, né, eu quero comer, sei lá, uma torta de chocolate, aquela torta ali, ou aquele hamburgão, mas eu não quero engordar. E aí eu ajo contra o meu próprio desejo de comer aquele hamburgão, aquela torta. Acabo não comendo, como, sei lá, salada, vou comer cuscuz, comer algo que é, né, menos calórico. Quantas vezes a gente não faz isso? Por quê? Porque parece que a gente é livre, e aí que tá, a liberdade não é fazer tudo que se deseja. Porque aí você não é livre, você é um escravo dos seus desejos. A liberdade consiste exatamente em você poder agir contra esses desejos. Entende? Então, é isso que está sendo posto. Parece que a gente é livre. Mesmo que eu não possa demonstrar filosoficamente, mas parece que a gente é livre. E aí o que o Kant faz? Eu não posso demonstrar que a gente é livre, mas eu posso supor. Supondo que a gente é livre, então a moralidade vai ser dessa forma. Consegue entender, Ronaldo? Eu só não consigo entender porque, para mim, a liberdade ela começa em certos princípios espirituais, digamos assim, né? Então, mesmo que eu não tenha liberdade física, digamos, por algum motivo, sei lá, eu posso ter liberdade espiritual. Mas aí já não é filosofia, né? Aí já é outra coisa. Já é espiritualidade. Tem gente que inclui espiritualidade na filosofia, mas eu acho que são duas coisas diferentes. E alguns chamam de religião, né? Mas eu prefiro espiritualidade. Porque aí você inclui várias religiões. Você pode incluir a matriz africana, você pode incluir a budista, né? Se você chama de espiritualidade, que vem do espírito, né? A liberdade vem do espírito. Isso está no cristianismo, está no hinduísmo, está nos orixás, está em várias religiões. Então, no caso aí do Kant, né, o Kant pensava como um moralista e um dogmata, né, dogmático. Para ele era um protestante, se eu não me engano, né, então ele acreditava no Deus cristão e no Deus protestante. Então, para ele, a liberdade estava na lei, como o protestante acredita, né? Se você for ver o discurso de um pastor, é um discurso muito parecido com o do Kant. Ele era pietista, né? Ele era pietista. Mas aí eu tenho que
É porque o Kant ele tem um pouquinho de Rousseau aqui também, tá? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que livre, né, a pessoa ser livre não é ela agir com ausência de regras, certo? Com ausência de leis, mas sim ela determinar quais leis, né, quais regras vão direcionar a sua ação. Consegue compreender? Então, eu sou livre para determinar quais são os princípios, quais são as regras que vão guiar a minha ação. Né? A gente associa muitas vezes liberdade com ausência de regra também, com ausência de lei. Né? Não vou seguir lei nenhuma, etc. E aí eu vou ser livre. Não. Mas é exatamente por você criar, por você, né, produzir a lei que vai determinar a sua ação, que você é livre. Porque você vai estar sendo autônomo, você vai estar determinando a si mesmo. Entendeu? Aí vem a noção de autonomia. Por quê? Porque eu vou estar me autodeterminando, eu vou estar me auto, né, regulando, certo? É bem interessante, porque quando a gente vai falar dessa questão liberdade e consciência de pessoas, certo? Porque quando a gente vai pensando sobre essa questão, ela permeia praticamente toda a moralidade. Sem liberdade, a gente não consegue pensar a moralidade, o fenômeno moral. E mais do que isso, né? Quando você elabora a regra moral para si mesmo, que se autodetermina, você está elaborando algo que você participou. Então, você quebrar aquela regra é como se você, tipo, você estivesse discordando de si mesmo. Entendeu? Se eu for contra a regra moral, o princípio moral que eu mesmo me coloquei, eu estou indo contra mim mesmo. Certo? Então, o Rousseau ele fala isso quando está falando das leis, mas obviamente ele está falando de lei de Estado, né, construído democraticamente ali, né, pelo povo e tudo mais. E aí não tinha como o povo ir contra as leis que ele mesmo elaborou para si. Kant, né, pega essa noção e transporta para o indivíduo, transporta para o sujeito. Não tem como um indivíduo ir contra as leis morais, as máximas, né, que ele elaborou para si mesmo, porque isso teria ele discordar de si, entrar em contradição possível, tá? A Márcia aqui falando e o Guilherme também, né, aqui no chat, só deixa eu dar uma olhada. Vamos lá, Guilherme. Então, sobre a questão do Deus de Spinoza, nas religiões de matriz africana e nas dos indígenas brasileiros, um aluno já me perguntou isso. É algo bem diferente. Eu explico essa distinção recorrendo ao filósofo Mircea Eliade, em seu livro Mito e Realidade, no qual ele analisa diversas religiões barra mitologia. Nas religiões africanas ou indígenas, os elementos da natureza são tratados como entidades. Já Spinoza não concebe a natureza como uma entidade persona consciente. É porque para Spinoza, Deus é como se fosse o conjunto das leis que regem a realidade, inclusive, né, que nos rege. Então, todo esse conjunto de leis, de princípios que rege o que é real, constituiria o que a gente poderia chamar de Deus, certo? Mas aí essa questão de ter uma consciência é outro ponto, certo? Eu já vi alguns trabalhos que tentam se relacionar, né, o Deus de Spinoza, ou o Deus, né, de espiritualidade, tradições, né, de matriz africana com esse Deus de Spinoza. Aí aqui a Márcia falou, tem gente que associa liberdade à ausência de pessoa também, o que é uma loucura. É complicado, né? A gente... Assim, tem um filme chamado Na Natureza Selvagem, não sei se vocês já viram, que é um cara que é como se ele estava dentro da universidade, eu não me lembro se era Harvard ou era Princeton, e ele sai, né, os pais dele super bem sucedidos, o pai era cientista da NASA, físico da NASA, a mãe era advogada,
e ele sai da faculdade, doa todo o dinheiro que ele tinha, e ele vai viver sozinho no Alasca. É até com o Leonardo DiCaprio, e quem faz a trilha sonora é o Eder Vedder, né? Na Natureza Selvagem, Into the Wild. E aí esse filme é como se fosse uma tentativa de romper, né, com essa nossa necessidade de viver em sociedade. Em outras palavras, ele quer quebrar o contrato social que foi estabelecido, né, para ele. É bem interessante isso, né? Aí Guilherme continua: há alguns filósofos modernos que pensam a consciência como um espírito que legisla a si mesmo, ou uma consciência que legisla a si mesma. É isso, né? O Hegel vai muito nessa direção também, né? Mas é pensar que tipo, essa ideia de autonomia que vai ganhando forma, vai se cristalizando, né? De um pensador para outro ali, né? Do Rousseau para o Kant, depois o Hegel também, ela é algo que é um ponto central dentro do pensamento filosófico, principalmente quando a gente vai falar de moralidade, né? A gente não pode pensar moralidade sem pensar liberdade. Há autores que vão dizer que não, o Hume ele já vai para uma outra linha. E aí vai entrar toda naquela questão de determinismo, né? Que a gente tem. E a Marx é bem da época, bem da época associar jurídico, lei, política e religião. No final do filme, ele. Meu Deus, a Márcia viu o filme, né? No final do filme, ele morre porque está sozinho. É um Tonho que não tem noção de. É um Tonho, né? Que não tem noção de como viver na natureza. Uma noção ridícula, essa moderna, essa moderna da humanidade de se abastecer sozinho. Márcio tem o spoiler do filme, velho. Agora sim, esse filme é antigo, né? Já faz um. Mas deu spoiler do filme. Enfim, veja o filme, eu acho que vocês irão gostar. Certo, gente? Então é só para a gente, né, dar o início aqui, o pontapé no nosso encontro, a gente colocar essas questões. Muito boa, por sinal, viu, Ronaldo? Só respondendo aí a Daniela, no caso, o que é que ela entende como natureza? Vamos complicar a situação, o que é que ela entende como natureza? Tu tá falando com quem, rapaz? Não foi a Daniela que mandou uma mensagem aí? Não, é a Márcia, pô. Ah, Ó, foi a só Márcia. Ah, é a Márcia e o Guilherme que estão falando no chat. confundi com a Daniela. Não, não, a Daniela estava falando outra coisa, entendeu? A questão de Porque, natureza é outro problema, né? Mas, porque se assim, for para pensar na natureza, por exemplo, na natureza romântica, né? O cara tinha liberdade na natureza, né? Convivendo com a natureza. Mas aí hoje em dia ninguém mais é romântico. é o que é a primeira geração do romantismo, né? Né? A segunda já é É mais. outra sociedade. Mas esse ponto aí da natureza para os filósofos, né? Principalmente para a galera que vem lá da filosofia antiga, é entender sobre a essência, né? Falar um pouco sobre a essência das coisas, né? Sobre o que está na natureza, a natureza dos seres humanos, né? O que é o ser humano, né? Em sua última instância, né? Então é falar muito mais para esse ponto aqui, né? Quando a gente pensa na natureza, a gente está obviamente pensando o conjunto de leis, o conjunto de regras, né? Que mantém uma certa ordem, né? Que produz essa regularidade nos fenômenos naturais. A gente sabe que, por exemplo, após o dia vem a noite, e após a noite vem um dia de novo, né? A gente sabe que existe uma certa regularidade nas estações do ano. A gente sabe que existe, né, uma regularidade nos fenômenos naturais, como, por exemplo, né, se eu jogar um peso para cima, sei lá, uma pedra, qualquer coisa, ela irá cair por conta da força da gravidade. Então, tipo, isso são regras que, querendo ou não, fazem com que exista uma certa regularidade,
né, nos fenômenos naturais, ok? É muito mais por esse ponto aqui, né? O que o Kant está dizendo é que a gente não pode conhecer a coisa em si, a essência da coisa, né? Esse é o ponto. Não, mas assim, essa essência. O que a gente pode fazer, no máximo, né, é especular sobre isso. Mas conceituar, produzir conhecimento, porque produzir conhecimento para Kant é isso. É o fundamentar conceitos, né? Definir, fundamentar conceitos, etc. Né? Ele torna uma coisa tão misteriosa essa essência que é quase ininteligível, né? Você fala, ah, coisa em si, mas aí o que é essa coisa em si, né? Porque se for falar em essência, é a essência da gravidade, né? Qual é a essência da gravidade, né? É um fenômeno físico, tem essência? É aí que tá. A essência da gravidade, né, seria a quantidade de massa acumulada em um ponto, que gera, né, Não, essa. aí é uma propriedade da gravidade. Então, aí seria mais por aí, entendeu? A gravidade, ela própria, ela é uma força, né, que produz sobre os corpos um determinado, como é que se diz? Um determinado efeito, né, que é aproximar para si, né? A gravidade, ela é isso. Esse também é outra coisa, né? Porque a gente sente a gravidade, né? A gente não vê a gravidade, mas a gente sente o efeito dela, Uhum. certo? Mas vamos lá, vamos para a ética aqui, voltando à questão dos deveres e à questão da autolegislação, né? Que, querendo ou não, está dentro dessa questão da racionalidade também, né? Talvez o que esteja na essência dos seres humanos para toda essa filosofia ocidental é essa propriedade de que a gente é um ser racional. A gente tem a razão, né? E principalmente na modernidade se acha que essa razão tem muitos poderes, pode praticamente tudo, né? Então vamos dar início aqui a essa leitura. Daqui a pouco a gente já retoma o nosso debate, né? E aí, depois de falar dessas questões de deveres, né? O quadro dever aqui, Kant fala: ora, estes são alguns dos muitos deveres reais, ou pelo menos assim considerados por nós, cuja participação a partir do referido princípio uno solta claramente aos olhos. É preciso poder querer que uma máxima de nossa ação se torne uma lei universal. Este é o plano do ajuizamento moral da mesma em geral. Algumas ações são tais que não se pode sequer pensar sem contradição a sua máxima como lei universal da natureza, quanto mais ainda querer que ela devesse se tornar tal coisa. No caso de outras, é verdade, não se pode encontrar essa impossibilidade interna, mas é, no entanto, impossível querer que sua máxima seja erguida à universalidade de uma lei, porque tal vontade se contradiria a si mesma. Vê-se facilmente que a primeira está em conflito com o dever rigoroso ou mais estrito, irremessível, a segunda apenas com o dever mais lato, meritório, e que, assim, mediante esses exemplos, todos os deveres no que concerne ao gênero da obrigatoriedade, não ao objeto de sua ação, foram completamente apresentados em sua dependência do princípio uno. Ora, se apresentarmos, se prestarmos atenção em nós mesmos por ocasião de toda transgressão de um dever, descobriremos que, na realidade, não queremos que nossa máxima se torne uma lei universal, pois isso nos é impossível, mas é antes o contrário dela que deve continuar a ser universalmente uma lei. Só que nos damos a liberdade de fazer uma exceção a ela em nosso favor, ou só mesmo desta vez, em proveito de nossa inclinação. Consequentemente, se examinássemos tudo de um e ao mesmo ponto de vista, a saber, da razão, encontraríamos uma contradição em nossa própria vontade, a saber,
que certo princípio seja necessário objetivamente como lei universal, e, no entanto, subjetivamente não deva valer universalmente, mas devenha a exceções. Visto, porém, que consideramos nossa ação, primeiro, do ponto de vista de uma vontade inteiramente conforme a razão, mas, em seguida, também consideramos exatamente a mesma ação do ponto de vista de uma vontade afetada por uma inclinação. Então, não há aqui, na realidade, qualquer contradição, porém, uma resistência de inclinação contra o preceito da razão, antagonismo, né? Com que a universalidade do princípio universalis, ou melhor, universalitas, né, se transforma numa mera validade geral, generalitas, através da qual o princípio prático da razão deve se encontrar a meio caminho com a máxima. Ora, ainda que isso não possa se justificar em nosso próprio juízo dado com imparcialidade, isso prova, no entanto, que, na realidade, conhecemos a validade do imperativo categórico e apenas nos permitimos, com todo respeito pelo mesmo, algumas exceções ao que nos parece sem importância e que nos vemos forçados a fazer. Sabe o que o Kant está, né, tá argumentando aqui? Ele está argumentando, basicamente, que o imperativo categórico ele é tão forte que a gente reconhece a sua validade. Reconhece, né, ao ponto de a gente até querer que todo mundo, né, venha agir em conformidade com o que está sendo dito ali, com o que está sendo colocado por ele. Por quê? Porque é a questão da universalidade, né, de eu poder universalizar a minha máxima, de eu poder universalizar o princípio que acaba regendo minha ação. O problema é que, muitas vezes, eu acabo abrindo uma exceção para mim mesmo, né, de determinada máxima, por exemplo, não mentir, não fazer falsas promessas e etc. Né? Dizer para fulano lá, não, aparece lá em casa, né, tal dia, então, eu vou, sabendo que não vai, né? O brasileiro é uma coisa massa, porque a gente marca, né? A gente diz, não, vamos, a gente vai marcar, e não vai, né? E não vai. Então, o Kant ele já está falando dessas coisas aqui, entendeu? De que a gente não pode fazer falsa promessa e que muitas vezes quando a gente faz, ou né, não só falsa promessa, mas que a gente não pode violar um imperativo, e quando a gente viola, na verdade a gente está sendo guiado não de forma racional, mas por nossos desejos, por nossas inclinações, por nossos afetos. Márcia. Oi. Eu fiquei numa dúvida aqui. Eu queria ver se eu estou fazendo confusão. Com o que você está falando agora, né? Você falou assim que o imperativo categórico é quase como se fosse um princípio individual seu, que todas as pessoas dividem com você também. Mais ou menos. Não, mais ou menos, é porque, veja só, o imperativo categórico, ele é universal, certo? Uhum. Se as pessoas, elas pararem para pensar, segundo o Kant, né, racionalmente, elas vão chegar na noção do imperativo categórico, né? Dizer que o que é correto não é só correto para mim, mas é correto universalmente, ou seja, para qualquer um, em qualquer lugar, né, em qualquer situação. Mas aí você estava falando Existe... assim, se você impedir, se você não fizer isso, é como se você estivesse falando que você mesmo está errado? Exato. Só que aí é que tá. Só que existe uma coisa que são meus princípios, né, pessoais, um princípio que eu tenho. E aí é quando a gente vai parar para dizer que isso é a nossa máxima. É a máxima que a gente estabeleceu para nós mesmos no agir. Então, por exemplo, né, eu tenho o princípio de não mentir ou de não fazer falsas promessas. E aí eu acabo, né, numa situação, né, para mais fácil, para querer uma solução mais fácil de mentir, né, sabendo que aquilo dali não seria aceito universalmente,
né? Mas é melhor mentir porque eu consigo resolver tal situação mais fácil aqui, mais facilmente, entendeu? E aí, obviamente, que essa ação ela não tem um valor de moralidade, entendeu? Ela não vai poder ser moral e eu vou estar ferindo a minha própria máxima. A máxima é o quê? É o meu princípio subjetivo da ação. O imperativo categórico é o princípio objetivo, certo? Que todo mundo concordaria com ele se pensasse de um ponto de vista racional, né? Se avaliasse as coisas a partir de um ponto de vista racional. Eu fiquei pensando aqui, do jeito que você está falando, me parece uma forma de individualizar aquilo que é universal, sabe? É como se você falasse assim, existe uma coisa universal que todas as pessoas, se elas puderem, elas vão concordar, mas mas que aparece de forma individual, aparece para cada um. Quase como se estivesse individualizando coisas coletivas, sabe? Porque não está partindo de um acordo de um contrato social hoje, alguma coisa coletiva. É um imperativo que você sabe e que você universaliza para todos a partir de você. Faz sentido essa minha dúvida, assim? É por aí, mais ou menos. Porque o que acontece? Acontece que esse imperativo, ele é um produto da nossa razão prática, certo? A nossa razão prática chega a esse imperativo no momento que está ali refletindo com ele, né? Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo, né, ao nosso encontro, ao nosso grupo. E aí o que é que vai acontecer, Márcio? Eu tenho lá essa noção. Para o Kant, a prova de que a gente tem consciência moral, né, tá ligado a muito mais a questão de você ter culpa. Por exemplo, quando você faz algo errado, né, você se culpa por isso. Você se sente culpado ou culpada, né? Você tem gente sei lá, que não consegue dormir, fica ali fritando na cama, etc. Isso é a prova de que você tem consciência moral para o Kant. É a prova de que o imperativo categórico está agindo em você, né? Para ele. E aí, o ponto todo é que a gente, se parar para pensar racionalmente, vai colocar, olha, se você se colocasse no lugar de fulano ali, pensando, né? Você se colocasse no lugar dele, você não gostaria de ser enganado, você não gostaria que mentisse para você. Então, né, não tem como a gente universalizar isso. Né? Você não gostaria de ser enganado, então você também não vai enganar. Só que isso daqui não é a regra de ouro. Né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que faça consigo. Por quê? Porque eu tenho que fazer porque é correto. Pelo simples fato, não é A porque eu partir de um não princípio quero. deontológico mesmo, a partir Uhum. de uma carga moral já estabelecida, né? De uma virtuosidade, de uma categoria pré-estabelecida, não o que eu individualmente acho que seria universal. O que Uhum. eu acho que é universal em si. Exato. E pro Kant é mais. Ele quer dizer o seguinte, que se não houvesse nenhum ser humano, o que é correto do ponto de vista moral continuaria existindo. Entendi. Mesmo que a humanidade. É um negócio assim que é metafísico mesmo, você percebe que é metafísico. Porque ele vai dizer que se existir um ET racional, ou se existir Deus e os anjos, certo? Porque Deus e os anjos eles vão ser racionais, eles vão agir segundo a lei moral. Então é metafísica potente dele aqui, né? Tanto que ele vai dizer, essa aqui é uma fundamentação da metafísica dos costumes. Ele está fazendo metafísica. Aí depois ele vai fazer uma crítica disso daqui, né? Que é a crítica da razão prática, né? Que é a segunda crítica dele, entendeu? Mas aqui ele tá batendo, né? E aí Porque na razão pura, ele não está fazendo metafísica, né? Está fazendo ciência. ele tá fazendo o que eu poderia dizer, ele está fazendo metafísica de uma forma que ninguém até ali nunca fez. Porque ele não tá de Razão fato pura? na crítica da razão pura, porque aquilo dali é metafísico, mas é uma forma de Não. metafísica que ninguém nunca fez. Não é Não, metafísica nos termos tradicionais, dogmáticos, tais quais os não medievais tem como faziam. ser. Porque é antimetafísico.
o que ele está Então, é propondo. anti-metafísico, como é que se diz? A gente pode chamar de metafísico só pelo costume de chamar a epistemologia de metafísica, porque não é, pô. É contra o que ele... Ai, o Guilherme, briga! Sabe o que é do metafísico? Depois ele escreve um texto chamado Prolegômenos a toda a Sim. metafísica futura. Porque ele sabe que é metafísica, entendeu? Quando ele tá falando ali de juízes sintéticos a priori... Lá no começo da razão pura, na introdução ele vai falar, assim, sobre as coisas das quais a gente não pode falar. E aí, sim, né, Deus, que aí eu acho que é onde a gente vai caracterizar a metafísica. A razão pura não pode falar sobre essas coisas, né? O que a Deus, gente alma, liberdade. né? Deus, alma, liberdade. Deixa eu ver o que mais. A gente não vai conseguir falar do aquilo ao qual não há fenômeno. Então eu fico pensando assim que tudo bem, pela tradição se pode chamar de metafísica porque o Descartes está chamando, porque é o que é a tradição, mas eu acho que ali com ele a gente deixa impossível. Ela também está querendo participar. Transformar isso em metafísica, assim, pelo rigor mesmo da coisa. O que eu disse. É metafísica, mas não é metafísica dogmática, metafísica tradicional. Guilherme. Então, eu parto, né? Os teóricos que eu trabalho parte de 3 desafios éticos, né? No caso, na metaética. Desafio prático, epistemológico e metafísico. Né? Geralmente, quando que a gente analisa Kant, a gente entende que ele não usa a metafísica na sua moralidade. Ele usa mais critérios de racionalidade. Então, assim, ele não usa argumentos, justificativas aonde que está em outro mundo ou coisa do tipo. Ele fala que a própria racionalidade alcança os valores morais. Então, eu acho que eu concordo com a Marcy nesse ponto. Eu acho que não dá para a gente falar, porque assim, a crise dos valores morais acontece justamente após Kant, né? Que depois vai vir Schopenhauer, Nietzsche, justamente criticando a revolução que o Kant faz no pensamento, inclusive dá um problemaço na moralidade a partir de Kant. Sim. Né? Não, aqui eu diria que é metafísica, pelo simples fato de ele estar concebendo que, primeiro, a gente é livre. E eu posso imputar responsabilidade aos nossos atos. Porque você tem uma coisa chamada autonomia. Você tem a capacidade de determinar por si mesmo quais são as regras e as leis que vão conduzir a tua ação, certo? E as tuas decisões. Então, aqui é metafísica, né? Mas descaradamente, porque ele está falando, eu tenho uma lei moral, essa lei moral, né, ela é válida para qualquer ser racional, seja ele seres humanos, um ET racional, ou Deus e os anjos, se Deus e os anjos vierem existir. Então, eu já tenho pelo menos 2 ou 3 princípios aqui que eu estou mexendo com objetos metafísicos. Certo? A liberdade, ela não é um objeto não é um objeto que pode ser demonstrado e conhecido pela razão pura, nem pela razão pura prática. Mas eu tenho que pressupor que a gente é livre para poder falar de moralidade. Se eu não pressupor que eu sou livre, como é que eu vou te responsabilizar? Aí vem toda aquela história do leão que eu contei pro Ronald. Né? Que, tipo, ninguém vai responsabilizar o leão porque o leão não era livre para decidir agir, né, contrário aos próprios instintos. Mas a gente é. Muitas vezes a gente vai contra os nossos próprios desejos e os nossos próprios instintos. Entendeu? Então é isso que o Kant tá argumentando. Eu não consigo demonstrar racionalmente que a gente é livre. Eu não consigo fazer uma teoria aqui demonstrando que a gente é livre. Certo? Eu tenho que pressupor. Tanto que quando a gente está lá na crítica da razão pura, né, é nas antinomias, se eu não me engano, né, tem uma antinomia que é da liberdade. Né? Tá com a crítica aí? Que é as antinomias da liberdade. E lá ele vai dizer, a gente não pode, eu vou ter que... a liberdade ela vai ser um pressuposto, ela vai ser uma postulação da razão pura. Vai ser um postulado da razão pura.
né? Eu vou ter que postular que a gente é livre. Vê que coisa. Então, aqui é metafísica total. Eu tenho consciência disso, entendeu? Agora, é metafísica dogmática? Não, certo? Porque não é dogmático, porque primeiramente ele não está colocando Deus na parada, né? O fundamento aqui não é Deus. Por mais né, o que vai fundamentar a moralidade não é a presença de um ser superior, né, infinitamente bom, onisciente, onipotente, onipresente. Não é isso. Entendeu? O que é que vocês acham? Eu acho que a gente, no moderno, fica meio perdido o que é metafísica, até os próprios autores, porque eu acho que o Kant, ele tá saindo, tô pensando na razão pura, tá? Tô pensando na epistemologia, ele tá saindo de um... É quem meio que dá o pontapé de compreensão entre aquilo que é epistemológico, o que é teoria do conhecimento, para saindo na metafísica. E eu acho que esse é o ponto que ele está fazendo, inclusive na razão pura, né? Mas eu entendo o que você está falando, porque a partir do que ele mesmo diz, não é possível fundamentar a partir de ciência, né? Universal necessária aquilo que não é fenomenológico, na razão pura, né? Então, aí eu entendo o que você está dizendo, de que o fundamento disso, que ele, né, por exemplo, liberdade como um pressuposto, passa a ser metafísico porque ele não pode ser físico, né? Ele não é fenomenológico, ele é para além. Então, assim como ele também não está negando Deus, né? Ele não está dizendo que Deus não existe, ele está dizendo que Deus é alguma coisa que a gente vai falar em outros termos. E aí, é por isso que eu acho que o que ele está chamando de razão pura não poderia ser metafísico nesse sentido, porque é justamente criar, ó, daqui para frente aqui a gente está falando de, porque eu acho que ele está querendo deixar mais claro, né, mais evidente aquilo que é a ciência e aquilo que é metafísico, ou aquilo que vai vir né, desse pressuposto aristotélico, né, de prática, de reta razão, etc. Exato. É porque, assim, a gente tem que lembrar que a metafísica, né, ela se apresenta de várias formas, por vários objetos. Falar sobre a essência, sobre a natureza das coisas, né, nos termos de filosofia clássica, é metafísica total, entendeu? Eu falar que não, a essência, né, do ser humano, né, um animal racional, eu estou fazendo metafísica já. Eu já estou colocando racionalidade, atribuindo, né, as propriedades de racionalidade e animalidade ao ser humano. Então, já estou colocando. Agora, quando eu estou fazendo ciência, por exemplo, né, eu estou fazendo aqui ciência, eu posso muito bem dizer que a natureza da água, aí eu vou lá e digo todas as propriedades que a gente pode dizer sobre a água. A água, né, ela é incolor, né, ela como é que é? Não tem cheiro, não tem gosto, né? Essa sua Mas compreensão de metafísica, ela é meio Wittgensteiniana, assim, é isso? Tipo, meio ciclo de Viena. é o ciclo de Viena. O É, ciclo de Viena que vai pegar o primeiro Wittgenstein do Tratados, mas né? quando Vai você está falando de radicalizar. metafísica, você está falando disso. Você está a partir desse pressuposto do Neurath, por exemplo. Você, especificamente. Não, porque Porque hoje as pessoas fazem eu tô metafísica. a sua definição de metafísica bem analítica, assim, bem, sabe, assim. É Porque porque se você hoje. pensar que nessa visão sobre metafísica, sociologia, história, tudo isso né, antropologia, paleoantropologia se tornam metafísicas. E aí eu acho que a gente daí descamba, descamba demais. Psicologia vira metafísica, entendeu? Sim. O ponto. Eu adoraria falar que psicologia é metafísica, porque eu acho que é um pouco, mas assim, né?
não sei também se a gente perde muito, vai para demais, assim, sabe? É porque, assim, o que eu vejo que quando a gente chega ali na final do século XIX, início do século XX, né, as coisas, o prédio, ele praticamente implode. Não é que o prédio explode, ele implode mesmo. Pode, Porque não tem como. O Kant aqui, ele tem um outro pressuposto que está implícito em quase tudo que ele está falando, é que a gente tem total consciência de tudo que acontece no interior da nossa mente, como se houvesse movimentos inconscientes. Isso que vai colocar o Freud, o Hume já tinha, né, dado esse spoiler lá no Tratado da Natureza Humana, que tem operações mentais que ocorrem que a gente não se dá conta. O Agostinho também, né? Não, nas Confissões fala um pouco assim. Então, e aí é que tá, os caras já estão ali, né, trabalhando. O Kant, ele vai, Schopenhauer e Nietzsche também. Ou seja, todo mundo já está alertando. O Kant, ele já pressupõe que não. Sim. Olha, a gente tem total clareza de tudo que acontece na nossa mente ao ponto de a gente ser autônomo diante disso tudo. O Freud vai dizer, olha, o inocente, tá vendo iludido o Kant. O Freud vai dizer, porque a maior parte das nossas decisões... Schopenhauer já vai dizer, né? O Schopenhauer e o Nietzsche, né? Porque a maior parte das nossas decisões a gente toma de forma inconsciente. A maior parte. Então, essa ideia de autonomia, de eu ter total controle sobre mim, entendeu? A gente não tem total controle nem sobre si, nem sobre o mundo. Mas uma última pergunta. Liberdade e autonomia que você está falando na agência, todos eles estão no mesmo ambiente? É a mesma... Você está tomando como se fossem sinônimos, autonomia e liberdade? Ou tem... Estão intrinsecamente conectados, certo? Porque a autonomia ela é a capacidade da gente se autodeterminar, de se autogovernar. De agenciar, né? E a liberdade ela está ligada exatamente a isso. Porque eu só tenho essa capacidade porque eu sou livre. Entendeu? Eu só tenho essa capacidade porque eu sou livre. Se eu não fosse livre, eu estaria sujeito aos meus instintos, eu estaria sujeito a sempre satisfazer os meus desejos. Oi? A liberdade, que é esse conceito ideal metafísico. Isso. Como se fosse um pressuposto para que possa haver autonomia. Isso. Entendeu? É só porque eu sou livre que eu posso ser autônomo. Eu posso desenvolver autonomia, certo? Eu posso ter essa capacidade de me autogerir. E de muitas vezes ir contra os meus próprios desejos, ir contra o meu instinto, entendeu? É isso que faz a gente produzir autonomia e ter liberdade. Né? Senão, eu só seria o quê? Eu seria alguém que toda vez que desejasse alguma coisa, eu agiria sempre para satisfazer esse desejo. Entendeu? Não seria diferente, né? Como diria, né, um amigo meu, não seria diferente de um animal de pasto, né? Eu não seria muito diferente. Mas o animal tem autonomia, né? Sim, uma certa autonomia, entre aspas. Né? Quando a gente olha para os nossos animais domesticados, né, a gente treinou eles para, né, responderem determinados Você também treina a criança dentro da escola e elas respondem e fazem tudo que você quer. Ou não, né? Mas... Porque a gente treinou, né? Vai um treinamento. A autonomia, ela é um ponto para além desse treinamento, para além desse condicionamento que a gente projetou sobre eles, sobre o comportamento deles. Porque agora eu não vou agir porque a professora me ensinou assim, porque a escola coloca tal regra. Eu vou agir porque tal regra, eu reconheço tal regra como sendo boa, certo? E integrante de mim mesma. Entendeu? Muitas vezes a pessoa diz, eu vou respeitar a regra porque eu ajudei a formular essa regra. Entendeu? A liberdade, então, tem a ver com a capacidade você está dizendo que o animal não escolhe porque ele não raciocina a escolha dele, é isso? Exato. Ele não é um animal, por exemplo, a gente adestra os nossos animais a não, sei lá, não fazer sujeira dentro de casa. No canto, ok, mas na realidade do mundo mesmo, isso não se sustenta de verdade. Mas eu entendi o que você quer dizer. Não é. Tudo que o humano tenta, sabe? A gente é diferente do animal porque a gente sempre leva no brioco, no chipio.
Mas agora eu entendi que o que ele está falando que faz com que a autonomia seja alguma tal coisa é a racionalidade, poder optar e escolher, porque você vai pesar a... Agora eu entendi. Não é Entendeu? realidade. Entendi, Você entendi. racionalizar o processo e ter como é que se pode dizer? Uma posição crítica acerca dele. Entendeu? Porque vai ter regras que você vai questionar. É um adolescente. Porque um adolescente ele vai olhar para as regras que, não, mas essa regra está errada. E aí ele vai argumentar acerca disso. Não é o que acontece? Né? Guilherme. Então, sobre a questão dos animais, eu até tive um pouco de dificuldade na elaboração disso, porque eu estava partindo desse mesmo pressuposto. E aí eu fui ver um artigo chamado Processo de Decisões dos Animais. E aí, o que eu percebi? Que os animais têm processos cognitivos muito complexos e, às vezes, muito similar aos humanos, principalmente os nossos parentes primatas. E aí, eu já tinha escrito uma parte do meu capítulo e eu me deparei com essa informação. E aí, tem outro ponto. Como que a gente processa nossos impulsos? Que grande parte dos nossos impulsos, eles não chegam em processos cognitivos nossos. E aí, quando que a gente começa a analisar os processos cognitivos dos animais, os processos cognitivos dos seres humanos, entende que grande parte dos processos cognitivos ocorre de forma inconsciente, assim como dos animais. Esse processo de autonomia, né, essa superioridade do homem frente aos animais, me parece muito ilusória e muito fina. Eu não consigo, assim, estabelecer até que ponto, né, e você fala assim, analisar a regra de forma crítica. Ok, mas às vezes eu tenho inclinações que faz com que eu faça assim, eu não quero essa regra. E vai acontecer vários processos inconscientes em mim que vai fazer com que eu formule justificativas aceitáveis para que eu não siga essa regra ou para que eu burle essas regras, né? A advocacia está aí para provar que isso acontece direto, né? Então, assim, é meio complicado, né? Não sei o que vocês pensam disso. Só que eu concordo super com você, por isso que eu falei, na realidade isso não se sustenta, porque toda vez que a gente vai tentar, né, dizer, o humano é diferente porque tem linguagem. Não, todo bicho tem, tá? Até formiga, abelha, é muito melhor que a nossa, porque não tem significante. Não, porque a gente raciocina, aí a gente vai ver, todos os bichos raciocinam. Então, polegar é opositor, macaco tem, sabe assim, não, é difícil estabelecer o que é que faz a gente justificar a gente destruir o mundo inteiro. Não há, mas isso é uma coisa, e não tem mesmo, tipo, para sua própria Weltanschauung, né, vamos colocar essa humildade de que humanos e animais estão na mesma meta, né? Assim, a gente chegou a essa conclusão e vai chegar várias vezes. Só que, por outro lado, quando a gente está fazendo... Aí o meu segundo ponto de vista é quando a gente está fazendo uma dissertação, escrevendo sobre filosofia, principalmente uma filosofia de 200 anos atrás, a gente também tem que entender o contexto e o conceito do que eles estão discutindo e qual que é o conceito de humano que eles têm até lá, né? Então, por exemplo, a gente está falando de Stuart Mill e a ideia que ele tem sobre uso de animal. E aí ele fala, não, você tem que usar o animal porque ele é um negócio, é um treco, e você tem que usar ele. E aí tem a ver com as nossas ideias de direito humano, uso, abuso e frutos, né? Tipo, você possuir uma coisa é você ter a possibilidade de abusar dela, de destruir ela. Eu não acho isso, entendeu? Mas eu também não posso escrever. Se eu estiver estudando isso, eu também não sei o quanto que a gente deve usar coisas modernas ou contemporâneas nossas para desfazer aquilo, né? Se não tentar entender o que esses caras estão dizendo, mas provar que eles estão certos ou eles estão errados, né? Eu acho que aí cabe a gente fazer um processo autoral de dizer o que a gente acha sobre a liberdade, de fazer o nosso próprio apanhado. Faz sentido isso? Faz bastante. Tem muita coisa aí. A fala do Guilherme e a tua agora complementando trazem bastante questões para o centro do debate, né?
O ponto todo aqui, né, para início de conversa, é a gente olhar para a questão dos animais, né, e ver que, de fato, eles têm, sim, como posso dizer, uma estrutura bastante complexa, certo? Que faz com que eles tomem decisão, que eles ajam, certo? Que eles estão ali se relacionando conosco e com o ambiente de determinada forma. Tem um livro de um autor da filosofia da mente chamado Daniel Dennett, né, chamado Kinds of Mind. Tem uma tradução bem antiga que é tipos de mente, né? Tipos de mente. E aí ele vai lá reconstruindo, porque para ele a intenção era do livro, né? Era estabelecer o que é uma mente, o que é mente, né? E aí ele vai dizer que mente é intencionalidade. Tudo que tiver intencionalidade tem mente. E aí ele vai passando pelas plantas, né? Ele vai dizendo que as plantas têm intencionalidade porque no momento que elas estão numa floresta, elas vão crescendo de determinada forma para poder, né, receber mais raios solares do que as outras, para assim, realizar o processo de fotossíntese e se desenvolver mais. Então, ela já cresce com a intenção de pegar mais raio solar daquele lado ou daquele ângulo, né, conforme a trajetória do Sol afeta ali aquela região que ela está. Né? Ele vai falar, por exemplo, de ratos, né? que o ratos ele raciocina muitas vezes em modos tollens, né? Que ele vê dois caminhos, um caminho com gato, então ele diz se gato, não gato. Né? Então ele vai pelo outro caminho. Então o rato instintivamente aquela parte do Herzog, daquele documentário do Herzog do pinguinzinho, que o pinguim vai em rumo ao infinito e vai morrer, tipo, ele simplesmente, depois eu vou mandar para vocês, é muito o que você está descrevendo, assim, o pinguim simplesmente decide ir para um lugar, e os caras meio que tentam revear a volta dele, ele não, ele insiste, ele quer ir se matar, entendeu? Porque aí ele perdeu a companheira, etc, e vai, e não tem nada que ninguém possa fazer, ele simplesmente vai. Eu vou mandar para vocês, é muito bonito. É sério, é do pinguim, mas aí a gente tem outra coisa. Muitas vezes, a gente antropomorfiza as coisas, os fenômenos naturais, a gente antropomorfiza os deuses, a gente antropomorfiza os animais, certo? A gente tem que ter cuidado também com isso aí, porque muitas vezes a gente projeta o que a gente é nas coisas, no mundo, entendeu? A gente pega os deuses gregos, é seres humanos, só que com vida eterna. A gente olha para algumas explicações dos animais, parece que é um ser humano. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas aí o ponto todo, que eu estou citando o Dennett, certo? É para mostrar que os animais eles têm sim, ou né, pelo menos ter uma forma de mente ali, que tem intencionalidade, que é complexo, que faz várias operações do ponto de vista lógico que a gente também faz, certo? E aí, o que é que diferença? Será que a gente é superior, inferior? Eu sou muito da posição do Nego Bispo e do Ailton Krenak, né, que em relação a isso. A gente não é superior ao meio ambiente, aos animais, etc. A gente tem que arrumar uma forma, né, que não seja uma forma predatória e destrutiva desse meio ambiente, porque quando a gente faz isso, a gente também está se destruindo, entendeu? A forma, né, aí, se o Ronald estivesse aqui, ia me chamar de comunista, né? Coisa que eu também sou, né? Mas a forma capitalista de se relacionar com o meio ambiente, ela é exploratória e destrutiva, entendeu? E isso tudo visando um acúmulo exagerado e muitas vezes desnecessário de riqueza, certo? A gente tem uma sociedade de consumo onde as pessoas se matam de trabalhar para consumir coisas que elas não vão precisar, muitas vezes não vão nem utilizar na vida dela, mas elas querem ter aquilo dali. Gente que tem um closet, entendeu, com roupa que é maior do que o meu apartamento. Tem roupa que a pessoa nem sequer nunca utilizou na vida, mas ela tem. Para quê, entendeu? Então, tipo, são essas coisas que a gente tem que parar para raciocinar, né? A forma como a gente se relaciona com o meio ambiente e com os animais é uma forma extremamente instrumental, né, predatória, que destrói, certo, o meio ambiente e a gente no meio do processo. A coisa está chegando, está começando a acontecer, certo? Tiveram cheias no Rio Grande do Sul no ano passado que nunca houve na história, destruiu cidades inteiras, certo?
Estão acontecendo furacões que nunca aconteciam antes. A coisa está começando, né? E aí, do nada, o povo diz, não, a gente precisa parar para pensar o meio ambiente. Cara, os caras estão pensando no meio ambiente desde 200, 300, 2.000 anos atrás, estão pensando isso. E dizendo, olha, esse modo de vida é um modo errado. Esse modo de vida capitalista, que pensa sempre no desenvolvimento, que a gente tem que se desenvolver de maneira desenfreada, e etc., produzir mais, mais, não importa, né, do ponto de vista fordista, como se diz, ó, produz aí, não importa se tem mercado para consumir, não, mas toma produzindo. Isso aí acaba com tudo, certo? Se você olhar o modo de vida dos índios, se você olhar do modo de vida dos quilombolas, como o amigo Bispo coloca lá, a terra dá, a terra quer, né, o Ailton Krenak, nos livros dele, é outra forma de se relacionar com o meio ambiente. E é uma crítica voraz ao modo de vida como a gente estabeleceu, certo? É uma crítica voraz. O Guilherme está falando aqui. Hoje o debate tá bom, viu? Tá. Deixa eu ver o que ele falou aqui depois. Isso, de fato, é um discurso comunista e anticapitalista. Só falta ser anti-imperialista. Mas é anticapitalista, anti-imperialista. Acho que quando ele falou colonial, do Krenak... É decolonial também. Acho que ele colocou anti-imperialismo no Krenak. Exato. É decolonial porque é anticolonial, porque é do Nego Bispo. Entendeu? Tá ali junto. Mas eu acho que um grande problema é que assim, a gente tentar estabelecer superioridade a partir de conceitos arbitrários. Eu acho que esse é um, né? Porque assim, o ser humano é racional, racionalidade. Eu vejo essa mesma disputa no gênero ou no sexo, né? Dependendo da linha que a pessoa estiver vindo. De por que o homem é melhor que a mulher? Aí eu fico achando que essa é uma conversa de branco, apesar de ser branca, né? Assim, eu sou brasileira também, né? Então eu não sou tão branca assim, mas assim, é uma conversa de branco, de homem branco, né? De assim, eu sou melhor do que você porque eu sou, né? Eu tenho o olho azul, porque eu sou branco, porque eu sou descendente de alemão, porque eu sou. E aí, porque eu sou homem, e aí a gente. Eu acho que isso é uma coisa muito recente, muito nova, justamente por causa do sistema que a gente vive. Aí, ó, você falou de comunismo, aí você abriu a porteira, né? Prossegue. Mas eu acho que essa é uma forma de viver, uma forma de se colocar, que só se sustenta, só aparece justamente porque você precisa ser muito útil num lugar num sistema que descarta todo mundo por qualquer coisa, e se você não se mostrar melhor do que o outro, você vai ser escravizado e você não vai sobreviver, entendeu? Então eu tenho que ser melhor do que animal, né? Porque lembrando que o Kant é comunista de acordo com os Olavetes. Pois é. Essa galera delira, velho. Isso é delírio, é sério. Anticristão, porque se ele tá falando que Deus não pode ser provado pela matemática, né? Mas eu acho que o que você estava falando, eu concordo super, essa noção de superioridade que o discurso racional traz, né? Então, quando a gente também vai criticar a mulher, a gente não, vocês, né? Que eu não. Quando os homens foram criticar as mulheres aí, no começo no começo do século retrasado, né? Do século XIX, começo do século XX, essa crítica é porque a mulher não usa razão, né, suficiente, e porque ela é emocional demais, usa as paixões para fazer decisões que deveriam ser intelectuais. E aí também a gente come terra, porque aí depois você vê um Freud, né, você tem os mestres da suspeita que chegam para falar outras coisas, né, assim, que a gente não é só isso, como o Guilherme falou, né, nem se a gente não consegue acusar a mulher disso, a gente também não vai conseguir acusar os animais de serem irracionais, assim, né? Enfim, mas eu acho que o objetivo não é o amor à razão. O objetivo é estabelecer superioridade que vai dar sustentação à sua possibilidade de dominar o outro, assim. E aí eu acho que isso é uma coisa muito recente, muito europeia, sabe? É a questão mais de domínio mesmo, de querer dominar, né, que está sendo colocado em jogo aí. Além, né, daquela questão que eu sempre faço, e é incrível que eu já fiz liberal, enfim, muito conservador, de extrema direita, concordar comigo,
que, assim, a gente se desenvolve mais quando sociedade, quando a gente coopera ou quando a gente compete. O cara vai dizendo, mas quando a gente coopera, obrigado, você é comunista, vamos lá, bem unidos, faça, né? Já começa a tirar onda com o cara, porque né, eu ganhei o debate rapidinho, velho. E aí ele, não, mas não sei o que eu digo, não, você concordou, acabou, véio. É quando a gente coopera, entendeu? Então, esse é o ponto aqui, né? Quando a gente coopera, a gente não vai ter esse instinto de dominação. E aí não tem por que eu querer ser melhor do que o outro. Eu preciso fazer minha parte para que o todo dê certo. Entendeu? E isso está muito, né, ligado às sociedades quilombolas, sociedades, né, de indígenas e tudo mais. Está muito mais indo para essa linha. Tá? Guilherme. Só voltando em um ponto, né, que a Marci falou em um comentário atrás, a questão de a gente não cometer determinados anacronismos, né? Só lembrando que a época do Kant, como que ela bem citou, é outra. Os problemas que o Kant estava lidando era outra coisa e a gente, eu acho que de uma certa forma tá trazendo esses problemas para a atualidade, né? Pelo que eu tô percebendo aqui no debate. Então, assim, entendendo que o Kant também estava limitado à sua época, né? E uma das questões que ela trouxe, né, utilizar o argumento da razão para limitar o outro, né, para falar assim, toma decisões, eu tomo decisões mais racionais do que uma mulher, né? Mas eu acho que nem é só isso, né? Mas como que a razão pode ser limitante ao próprio ser humano? Porque assim, eu vou reprimir vários estímulos, vários impulsos em nome de uma racionalidade. Uma racionalidade que eu nem sei direito como ela se fundamenta. Porque me parece que é um longo debate, quase 2000 anos, tentando saber o que é razão. Né? Para mim, não é claro isso, o que é razão e racionalidade. E também, e os discursos eles são muito perigosos nesse sentido, né? Porque aqui na minha cidade onde eu moro tem um psicólogo que ele utiliza o argumento que o cérebro do homem é maior do que o cérebro da mulher, logo ele tem mais processos cognitivos do que uma mulher. Então a mulher é inferior por causa disso, por causa que não tem processos cognitivos da mesma forma que nós, né? Então acho que a gente precisa tomar muito cuidado, né? E só uma pincelada, uma coisa que você disse, esqueci seu nome, desculpa. A Márcia. O seu. Erison. É que a questão da competitividade, né? Porque a questão é, a gente pode ser racional, mas a gente também é competitivo. Só que a gente precisa desses espaços de competitividade, né? O Nietzsche, por exemplo, interpreta que, por exemplo, os gregos eles tinham o espaço deles de lutas entre eles, né? Os Jogos Olímpicos, para eles competir entre eles, para na cidade haver harmonia, ter o espaço de liberar esse impulso de competição, né? E me parece, né, que uma sociedade que se diz racional como a nossa, a gente não tem esses espaços. E a competição ela é feita da forma mais nefasta e grosseira possível, a ponto de todos ficarem doentes, né? Assim, mas era isso. Não tem nem competitividade, nem comunidade, não tem merda nenhuma. Tem você sozinho e você que se vire, entendeu? E foda-se você também, sozinho. Não tem nada, né? Nem competitividade, nem colaboração, né? Pra gente achar colaboração, meu filho, nossa, ó que o Gen enfiou um grande projeto, uma grande coisa, e eu acho incrível justamente porque é raríssimo colaboração, né? É por aí. Agora, assim, uma coisa que me chamou bastante atenção é como alguém usa um argumento do século XIX, né, que era dos caras lá que colocavam o cérebro das pessoas negras, certo? Pesava, mentia e etc., para dizer que pessoas negras não eram tão racionais, não eram. É a mesma coisa, só que está sendo aplicada agora para as mulheres. O que esse cara está fazendo aí é uma atrocidade, é algo assim que
Olha, isso aí já foi refutado há 300, né, 200 anos atrás, cara. Tu tá delirando. Alguém tem que chamar a atenção desse psicólogo aí. Né? Se A caso for gente, necessário denunciar o Conselho de Psicologia pela coisa que ele está fazendo. Porque isso aí, mas a gente está falando sobre primitivo. né? Primitivo ainda é um conceito nosso de hoje. A gente ainda trata primitivo. A gente já desprovou primitivo faz muito tempo. Primitivo, o que é primitivo? Do mesmo jeito que o Gui falou. O que é esse racional aí? Do que é que você está falando e por que ele é tão melhor? Porque só aí, racional é uma bosta. Esse primitivo é muito melhor, superior, né? O primitivo, o selvagem, muito melhor do que esse civilizado que é barbárie pura, né? Então, assim, há muito tempo a gente já desfez várias noções, mas as pessoas adoram usar o primitivo, o feminino, qualquer coisa que a gente arbitrariamente escolheu como inferior como uma forma de arma, né? Como alguma forma de machucar o outro, né? Realmente. tirar a legitimidade, né? Retirar qualquer tipo de legitimidade que tinha, né, ali na posição que não agrada, na pessoa que não gosta, sei lá. Mas o ponto todo, e isso é bem interessante que você colocou, Guilherme, é que vários autores eles discutem e chegam assim a produzir definições sobre o que é razão, certo? Kant é um deles, Hume vai no mesmo caminho, não no mesmo caminho de Kant, obviamente, mas ele também produz definição sobre o que é razão, né? Hegel também, Descartes, então todo mundo está ali tentando definir isso que a gente chama de razão. O Kant ele vai dizer que a razão é a nossa faculdade humana, né, uma faculdade cognitiva de fundamentar conceitos e determinar a nossa vontade. Né? A razão ela consegue nos colocar a agir porque ela influencia a nossa vontade. Hume ele já vai dizer que existem dois tipos de razão. Né? Uma razão teórica, que é a razão que a gente utiliza ali para fazer, né, matemática, lógica e etc. E uma razão prática, que é a razão que a gente enxerga as relações de causa e efeito nos objetos do mundo e, a partir disso, traça, né, uma linha para poder, né, alcançar aquilo que a gente deseja. Na razão teórica, a gente acaba o quê? A gente acaba tentando encontrar relações entre as ideias para poder encadear elas e retirar conclusões. Então, esse daí são o quê? São os processos racionais que a gente tem para Hume, certo? Hume não vai falar de faculdades, porque para ele não é algo fixo, mas é um fenômeno mental, é algo que acontece, né, na nossa mente. Tanto que ele vai dizer que, tipo, se eu olhar para a minha mente, tudo que eu vou ter é impressões. Impressões o quê? Impressões de sensações, né, e ideias. Tudo que eu tenho, ou melhor, tudo que eu tenho são sensações, sensações de impressões e de ideias, certo? As ideias, elas vêm, né, das impressões que eu tenho do mundo. Eu tenho a impressão de vermelho, eu vou criar a ideia de vermelho. Eu tive a impressão sei lá, de um gato, eu vou criar a ideia do gato, e aí vai, né? Então, o Hume, ele vai muito mais nessa linha. E aí vão ter outros teóricos que vão definir também razão. Né? Racionalidade é um problema, tá? É um problema porque parece que até hoje, nos nossos dias, a gente não tem um acordo, a gente não tem um consenso, né? E eu não sei se a gente um dia vai conseguir. O ponto todo é que se utiliza muitas vezes para nos distinguir dos demais animais, né, para nos distinguir e também colocar num patamar de superioridade. Esse talvez seja o grande problema, seja o que incomoda tanto, né, e que talvez a gente tenha que sem criticar, a gente tenha que sim reformular. Né? Quando eu estou lendo agora filosofia, né, fora do cânone, que vai numa outra pegada, parte de outros princípios, parte de outros pressupostos, né, a gente essa ideia de racionalidade, de superioridade, ela se perde, ela se dissolve, ela nem aparece. Se aparece é como objeto da crítica que eles estão fazendo. Entendeu? Dizer que, olha, isso daí de vocês instrumentalizar, de tornar, né, todo esse processo de destruição racionalmente organizado, faz com que a razão de vocês seja, né, coloca a gente talvez num lugar mais inferior que vocês possam imaginar aí. A gente, ser humano, é o que mais destrói no planeta.
né? Coisa louca, louquíssima. Enfim, Guilherme. Só lembrar, né, o Freud, né, no Mistério da Civilização, né, ele faz o tanto que a civilização faz mal pra gente, né, e aí no final ele fala assim, mas a civilização é isso, né, a gente precisa meio que se acostumar com esse mal que é necessário para nós, né, sendo que eu penso que não é bem assim, a gente precisa entender melhor como que é isso, né, não apelar apenas para a racionalidade, as normas, né? Mas a gente se entender como ser humano. Acho que grande parte da história da filosofia, né, e da psicologia, por idealizar demais o ser humano e negar a sua parte mais animalesca, né, acaba se tornando o homem algo pior do que o próprio animal, né? Um homem, uma coisa nefasta, né, vamos dizer assim. É doente, eu diria que é doentio, porque existem várias neuroses, várias doenças do ponto de vista psicológico que a gente desenvolve a partir disso, né? Durante muito tempo, eu pensei que a gente tinha que suprimir os sentimentos. E não, a gente não deve suprimir os sentimentos. Tem que aprender a se relacionar com eles da mesma forma que a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas, né? E isso não significa que a gente também perca de vista o nosso horizonte de racionalidade, né? Uma coisa não está a outra. O modo como Kant coloca aqui parece que eu tenho que entrar em conflito comigo mesmo, tá ligado? O cara é quase um esquizofrênico, porque ele tá brigando a parte racional dele com a parte emocional, e aí no meio tá a vontade, né? Que tá como se fosse um cabo de guerra, as emoções puxam para um lado, a razão puxa para o outro, e a vontade é esse cabo de guerra sendo puxado ali. Só que tem uma hora que o cabo vai partir, pô. E esse sujeito vai colapsar. Entendeu? É um sujeito kantiano que eu já falei isso várias vezes, né? Eu vou voltar a repetir. Que ele tá em conflito consigo mesmo, ele tá brigando consigo mesmo. Por quê? Porque uma parte dele também, certo? Que as emoções também tem que ser considerada. E o que o Kant está dizendo, não. Não deve ser considerado para a questão da moralidade. As emoções, os seus desejos, os seus interesses não contam para isso. Esse é o grande problema. Márcia. Isso que você falou agora é interessantíssimo, porque não é só o Kant, né? É uma tradição europeia. E aí eu acho que a gente também, de novo, né, nessa tentativa decolonial, ainda assim, estudando Kant, de entender que esse é um mundo, né? O mundo que o Freud está descrevendo é um mundo. É bem pequenininho, muito pequenininho, vienense, desse tamanho, sabe? Tipo, muito que tenta universalizar as coisas, mas é muito pequeno. O Kant também, né? Muito pequenininho, muito Königsberg, né? Muito... Saiu de lá, nunca saiu de Königsberg. Exatamente, muito reduzido a uma pequena história alemã, né? Uma pequena... Eu acho muito reduzido para essa grandiosidade de, né? E aí duas coisas, né? A primeira, fantástico isso dessa noção desse. Porque, obviamente, pode ser um humano dialético, né? Um humano que tem uma razão de um lado e emoções do outro, e aí ele tá sempre nessa constante luta entre si para poder chegar. Ok, isso é uma narrativa, isso é uma forma de contar as coisas, né? Isso é uma forma de entender o mundo, ou né, de contar essa história. Mas eu acho que a história que a gente está formulando agora, né? Ou talvez que eu, né, prescrevo como acho melhor, é entender como duas coisas que fazem parte da mesma coisa, né? Em algum momento a gente separou essas duas coisas, mas será que elas são separáveis, né? E eu não sei, assim, tipo, até quando a gente vai condicionar cachorro, a gente vai condicionar por prazer, né? Ou por desprazer, ou por tirar coisas, colocar coisas. E isso tem cálculo racional também, né? Se você falar, eu te dou um marshmallow, quando você fizer isso, você vai. Isso é um cálculo, isso é uma sensação. A gente separa essas duas coisas, mas é
tão difícil de entender essa separação que o Kant a gente precisa ficar anos e anos estudando. É muito difícil, porque eu não sei se ela é tão óbvia assim. Se a gente realmente deveria separar, né, porque ambos vêm do mesmo lugar, são feitos da mesma substância, da mesma estrutura, enfim. Eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa é... quando o Gui estava falando, eu pensei assim, puxa, não sei se vocês... não, Foucault não, mas... não vai tá, na sala da massa, tu tem calma. nada a ver. Gente aqui, meu Deus. Mas uma outra coisa que, enquanto o Gui estava falando, eu pensei, vocês já leram O Despertar de Tudo? Ele vive me provocando com Foucault. Ai, que ranço. Ai, que desgraçado. O Despertar de Tudo é a minha nova bíblia. Onde eu puder falar sobre o Despertar de Tudo do David Graeber, eu vou falar. Assim, eu pareço evangélica, sabe? Já ouviu a palavra David Graeber hoje? Ninguém vai aguentar mais. Mas os primeiros 3 testemunha de capítulos... Jeová, meu Deus. Nossa, total, cara. Eu não aguento mais. Mas é excelente, porque ele vai fazer essa discussão entre... primeiro, entre liberdade e igualdade, entre Rousseau e Hobbes, nessa disputa da competitividade versus colaboração. O humano é essencialmente egoísta, o humano é essencialmente malvadinho, essencialmente bonzinho, etc. O que é óbvio que, assim, falta criatividade pra gente, porque essa história é tão pequenininha, tão localizada aí, e tem tanta humanidade, a gente tem 200 mil anos de humanidade que a gente tem que respeitar e não jogar como se tudo fosse essa forma de viver europeia, de separar. A gente tem que olhar porque são umas pessoas incríveis. O Kant era um cara incrível, a gente tem que ler esse cara com cuidado, mas a gente também tem que entender que a narrativa de que, né, Hobbes versus Rousseau é uma forma de ver o mundo besta, porque a gente é as duas coisas, a gente é tanto competitivo quanto colaborativo, os dois, igualmente, né? A gente não pode criar uma história da humanidade que recuse o lado competitivo e absolutamente destruidor, né? A Daniela lá, ó. Que alguém, eu não tô conseguindo ver. Fala, Daniela, pode falar. Oi? O Despertar de Tudo. É esse o livro? Esse mesmo, Despertar de Tudo, do David Graeber. Coisa linda. Ele vai falar, tipo meio que um Homo sapiens bom. Com estudo e profundidade, mas é uma discussão filosófica muito interessante. Muito interessante. Não li, depois vou dar uma olhada aí. Né? Mas, assim, o que é que eu queria colocar em meio à tua fala? É que a gente é esse complexo, tá? Quando a gente vai olhar para, por exemplo, uma ética aristotélica, entendeu? Ele concebe total que a gente tem emoções, que a gente tem racionalidade, que a gente tem instintos, e que tudo isso entra no cálculo da virtude, de a gente se tornar um sujeito virtuoso. E ser virtuoso significa buscar o equilíbrio entre tudo isso que nos constitui. Certo? Daí ele falar que existem várias formas de virtude, certo? Existem as virtudes éticas, as dianoéticas e as virtudes intelectuais. Vê só. Então, o Aristóteles, lá atrás, ele está pensando sobre isso. Obviamente que a ética dele parte de outros pressupostos, tem outra finalidade, porque aí ele vai dizer que a finalidade da gente é a eudaimonia, né? É chegar à felicidade, entendeu? E aí tem que entender que a felicidade não é um estado de consciência, mas sim uma atividade, né? Então tem tudo isso que está lá no Aristóteles. Ok, beleza, certo? Mas quando a gente chega no Kant, é como se fosse um rompimento com tudo isso. Entendeu? Por isso que o Kant ele é um cara que no certo sentido, ele é radical diante da tradição filosófica ocidental. Né? E ele inaugura, querendo ou não, uma forma de pensar original, uma forma de pensar, né, que querendo ou não, vai se cristalizar nele e vai dar
vamos dizer assim, fundamento para muita coisa que vem depois, certo? É por isso que ela é tão importante. É por isso que ela é tão importante que tem que ser lido com cuidado e tem que ser criticado também com cuidado. Né? Eu me lembro que eu vivia com a crítica da razão pura na minha graduação e eu era chamado de kantiano. O povo, kantiano, não sei o que. Putz, velho. Olha que eu ganhei. Né? Pega mal, hein? Pega mal. Em Não, encontro de kantiana, 8 horas da manhã, todo mundo limpa. Agora, encontro de rumesiana, 5 horas da tarde, uma ressaca já. Você escolhe direito o que é que você vai ser chamada, hein? Aí vê só, né? Só que aí, um certo dia, um professor ele chegou e colocou um desafio para a gente, que era você falar 5 defeitos, tipo, falar 5 virtudes e 5 vícios do seu pensador, tipo, 5 erros dele, onde é que ele está errado. Eu citei os erros, todos os erros que eu achava do Kant, eu saí citando, desde a crítica da razão pura, a crítica da razão prática. Eu escrevi umas 4 páginas, assim, né? E aí, quando eu entreguei, o povo olhou para minha cara e, peraí, tu vai estar falando de quê? De Kant. Eles descobriram que eu estudava Kant para dizer que Kant estava errado, finalmente. Entendeu? Eles descobriram isso. Eu digo, cara, assim, se eu não gosto de um autor, eu vou ler. Eu vou sentar ali, vou ler, até entender ele direitinho. Certo? Porque aí o que eu vou dizer? Porque, ó, fulano tá errado aqui. E aí eu posso escrever uma crítica, eu posso dar um curso, posso fazer uma aula, posso fazer um bocado de coisa. Entendeu? Para dizer que, ó, tá vendo? É ruim. É ruim, tá errado, não sei o quê, tá, né? Não, é insuficiente. E é assim que faz. Entendeu? É assim que faz. Não tem outro caminho que a gente tem que trilhar, né? Enfim, aí eu saí citando tanta coisa do Kant, tanta coisa entre as questões da ética que ele, né, que ele não resolve. Falei da questão das categorias dele, porque ele diz que as categorias, que Aristóteles ele deriva as categorias de forma rapsódica, e a dele ele tirou de onde? De onde vem a tua derivação? Então, Aristóteles é rapsódico. Ok, e o teu é o quê? Porque também tirou de nada, né? Tirou da cabeça dele. Então, eu saí mostrando onde ele estava errado, onde eu encontrei os erros, eu mostrei. E aí tipo, né, eu me lembro que foi uma das provas que o professor até eu recebi elogio. É raro eu receber elogio, né? Geralmente ele não elogiou alguns tipos de aluno na graduação, mas eu recebi elogio por conta disso. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar mesmo, né? E até para entender que, assim, o Tugendhat, que é um pensador alemão mais atual, que faleceu já faz não sei, uns 2 anos, 3 anos aí, ele falava sobre o Kant que até dos erros, né, quando o filósofo é grande, até dos erros a gente aprende. Né? Quando o pensador ele é grande. Não é que ele não vai estar errado, ele vai estar errado, mas até dos erros dele a gente vai aprender. A gente acaba aprendendo. Enfim, galera, o que é que a gente faz? A gente dá uma lida aqui mais nesse parágrafo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Deixa eu ver, o Guilherme está escrevendo aqui. Ô, gente, nem no mestrado, viu? Critiquei no Alberto Bobbio, do início ao fim, foi a única disciplina que tirei 8. Nossa, eu me lembro de ter lido o Bobbio, velho. Eu não me lembro se eu critiquei ele, eu não me lembro. Porque assim, foi um cara que ele estava mais me apresentando a filosofia política, né? O Norberto Bobbio. Ô, Não é? Erickson, eu fui fazer filosofia por causa do Kant. Foi a minha razão para ir fazer filosofia, você acredita? Depois eu fui estudar estética. Antes de estudar estética, eu estudei São Tomás de Aquino, porque e olha que eu sou uma ateia terrível, né? Não. Mas eu fui, antes de entrar na filosofia, quer dizer, já tinha prestado e tal, mas assim, eu me inscrevi em uma disciplina para entender o Kant, para ver se eu gostava de filosofia, porque era o meu autor favorito. E eu não entendia bosta nenhuma sozinha. Eu falei, bom, preciso,
né? E aí o negócio me fascinou de tal maneira, assim, que aí ferrou, né? 15 anos depois ainda tô aqui. Mas não, 20 anos, né? Porque foi em 2005. E aí, você imagina que tipo de pessoa que você é, que você vai fazer filosofia por causa da crítica da razão pura. Cara, Fugir é de pesado, pessoas, né? pesado. Revelando a idade. Pela idade. É pesado. Não, mas Ai, assim, começa, Deus! vai começar com o Tomás de Aquino. É também pesado pra caramba. Porque... Tô mais aqui não foi a metade ali. Acho que eu devia estar. Eu já tinha. Fui estudar Kant, achei Kant legal e tal. E aí queria estudar estética medieval. Aí eu fui para São Tomás de Aquino. E aí eu fiz uma iniciação científica nele, fiquei 1 ano, mas aí aprender latim é duro, né? Duro, Não, duro. Aí eu... e o Tomás de Aquino é porque, assim, se você pegar a Suma Teológica, eu não sei como é que é. Mas se você pega o Ente e a Essência, que é um não foi a livretinho, Suma. assim, Foi a Suma. que, Era, meu Deus do era algum. céu, Mas que não é uma é piada. complicado ali. É difícil. Nossa, é pior ainda, Gui. Começar com Deleuze é começar com o reto da filosofia. Eu comecei com a boca, eu comecei com a língua, com a deglutição aqui, né? Aí já começou com o produto final já escatológico da filosofia, com Deleuze. Deleuze é pesado. Agora sim, Deleuze é pesado. Isso, Deleuze é ruim. Nossa, eu tenho um problema com pós-estruturalismo. isso. O Deleuze é pesado, é pesado. Mas assim, eu olho para todos esses caras, né? Tomás de Aquino, Deleuze, Kant, Nietzsche, né? No meu caso teve muito Nietzsche na minha adolescência, né? Eu li muito Nietzsche. Nossa, como eu Que lia Nietzsche, é bom para adolescência, não é? De Nietzsche é, é é bom, é formador de ótimo, é caráter. ótimo, é É ótimo. miguxo, ele é miguxo. Eu achava Nietzsche ótimo, ótimo, ótimo. E assim, é, eu olho para esses caras e vejo o quanto ele contribui com a nossa formação. Sou adolescente até hoje. Ó, o Guilherme, Miguxo, miguxo. né? Mas assim, o quanto eles contribuem para a formação da gente, entendeu? E o quão importante é. Né? Algumas concepções que eu tenho hoje ainda são do Nietzsche, entendeu? Ainda vem do Nietzsche. Ou, né, eu cheguei até elas por conta dele, né? Ainda que seja necessariamente dele. Então, é muito importante ler um pensador, né? Aprofundar-se mesmo nele, entendeu? Concordando ou discordando, entendeu? Principalmente para a sua formação enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Por mais, eu acho que você não perde nada, não, pelo contrário, você só ganha quando você compreende mais. Seja para mostrar, né, a todo mundo que ele tá errado e que tem outra solução, que tem problemas que ele não resolve, né, ou que ele produz mais problema onde não deveria ter problema, né, e aí vai, entendeu? Eu, quando lia Nietzsche, eu costumava ter um grupo de amigos que também lia. E a gente costumava ficar à noite numa pracinha dessas que tem, né, nos bairros lá, né, nos bairros suburbanos. A gente ficava numa pracinha sentado lá, conversando sobre isso. Não, ainda tenho esses amigos até hoje, certo? Obviamente, de casado, com família, etc. Mas tipo, a gente ficava conversando sobre o Nietzsche, sobre Todo mundo da filosofia ou era o pessoal espalhado? aí que tá, era diverso. Tem um amigo meu que era de geografia, que, né, Eu isso acho que eu aprendi, as coisas que eu mais aprendi na faculdade foi na peripatética dos corredores, sabe? Assim, não por aí. foi. Não precisa nem ter bebida, era a gente, antes de entrar na aula, ficava sentado no corredor falando, porque eu li o Deleuze, blá, 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 blá. E aí você, ai, nossa, que merda, ai, vou ler também. Não, e aí é que tá, nem tomando cerveja nem corota, tá? Nessa época a gente não utilizava álcool nem nada. Então, tipo, era só sentar conversar pelo prazer de conversar,
Pô, velho, olha o que o cara falou, não sei o que, aí eu compreendi de tal forma, fulano compreendeu de outra. Eu digo, não, meu irmão, mas... Aí pegava o livro de novo para ler, não, mas peraí, cara, aquele Mas cara você vai compreendeu ver que errado. a peripatética e as escolas gregas, razão eles tinham, né, nessa dialética, porque eu acho que eu entendi um monte de coisa fora da sala de aula, depois com os alunos conversando, era isso! Nossa, agora que entendi, não estava entendendo para que estava falando isso. Ajuda muito, entendeu? Porque essa galera acaba compreendendo de uma outra forma o que a gente leu, entendeu? E muitas vezes é isso, então ajuda pra caramba, muito, muito, muito. No mestrado você né? Mas falando a verdade, na graduação a filosofia é uma coisa, no mestrado você não consegue discutir uma experiência horrível, viu? No mestrado não tem isso. Mestrado é mais. É porque mestrado é um lugar de especialização, né? A galera tá ali, cada um com o seu tema, cada um com o seu autor, entendeu? Abraçado ali na sua igrejinha, na sua religião. Onde eu estudei, tinha bastante grupo de estudos, né? Então, tipo, o professor organizava o grupo de estudos e aí o povo lá. Mas eu sempre achei que grupo de estudos, não aqui, né? Mas no ambiente acadêmico universitário, era meio que um show de desfile de habilidades, assim, sabe? Não me parecia muito. Os que eu frequentei me pareciam meio para mostrar que você é bom, sabe? Era uma coisa mais de show do que de sentar lá e estudar mesmo, sabe? Aí é punk. Aí É, é punk. mas óbvio que já fiz parte de grupo de estudos que a pessoa realmente queria, que as pessoas queriam entender, estudar, trocar ideia, etc. Mas no mestrado, o pessoal do mestrado, da pós-graduação, não é para isso, é para organizar simpósio, para poder botar o nome no, né? É por objetivos adultos. Tem essa, porque começa essas exigências, né? Tem que organizar evento, tem que publicar, e aí vai, né? É exatamente isso, sem ser a ADM do departamento, entendeu? Então, galera, eu acredito que seja isso, certo? Vamos continuar lendo Kant aqui. Hoje a gente avançou pouco, mas teve muita coisa, avançou pouco na leitura, mas teve muita coisa aqui na compreensão e no debate, entendeu? Desde a questão se discutir que se o Kant está fazendo ou não é metafísica, né? Olha, o debate foi muito bom, o Guilherme está falando aqui, né? Daniela também está dizendo, a Márcia também. Falem, pessoas, falem, porque senão eles vão duvidar de mim. Diga aí. Foi ótimo, foi muito, muito bom, muito bom. E me deu um monte de coisa para pensar aí sobre a metafísica ética. E a liberdade também, porque liberdade e autonomia eu vou levar para casa como lição de casa. Uma coisa que eu vou falar para vocês: se alguém leu Despertar de Tudo e quiser conversar sobre, pode mandar mensagem para mim na DM, que eu sempre estou disposta a ouvir a palavra do senhor David Graeber. Ok. Certo? Então fica aí para vocês o convite da Márcia. Daniela pode falar. Eu só gostei também hoje, foi bem produtivo, né? Assim, eu não tenho essa experiência toda que vocês têm, não, mas eu gosto porque eu acho interessante, a gente aprende demais da visão da gente de enxergar as coisas que é bem diferente. Eu estou amando, até porque também as leituras, quando eu posso, eu trabalho em biblioteca, né? Então, quando eu tenho tempo que eu posso, eu leio mesmo. A minha leitura é bem profunda, assim, eu consigo entender, fazer as anotações, aquelas coisas, então eu gosto disso, sabe? A gente não tem tanto tempo, porque eu tenho uma coleção de livros para ler, né? Está na fila. Mas, vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. O Eu Guilherme também, disse algo aqui que eu reafirmo, né? Não tem experiência, não. A gente está aqui para aprender junto, né? Pode falar sem medo. E é exatamente isso, né? Eu reafirmo aqui as palavras do Guilherme. Ainda aqui está para aprender junto e tem experiência, não. Certo? Estamos juntos, estamos aprendendo junto, estamos debatendo. Né? Muitas vezes a gente vai ler, né, algum parágrafo que a gente não vai compreender,
ou vamos ter compreensões distintas do mesmo parágrafo, isso é completamente natural, certo? Completamente natural, e é assim que se faz a história da filosofia há 2.500 anos. Né? É assim que se faz. Você entendeu de uma forma, eu entendi de outra, e a gente vai, né, vai dialogar sobre isso, entendeu? Vai debater sobre isso. Guilherme, gostaria de falar mais alguma coisa, Guilherme, para encerrar? Não, o debate foi muito bom, né? E só falando, né? Porque eu acho que a gente está aqui para aprender junto, a gente vai discordar muito, e eu acho que a função de um grupo de estudo é discordar. Se for para todo mundo falar amém, não tem por que ter grupo de estudo. Então, assim, até mesmo para Daniele, né, que falou assim que não tem a bagagem de experiência que a gente, mas não é a questão isso. Eu acho que a questão é querer participar, querer debater, e mesmo se vinha algo na cabeça dela, eu acho que ela tem que falar, tem que comentar, e a gente tá aí para isso. Ninguém sabe mais que ninguém, todo mundo tá aqui para ampliar um pouquinho o horizonte, né? Então, acho que é isso só, galera. É isso, Guilherme aí sendo pontual, né? E não como ele disse, não é uma igreja, né? Por mais que tentem fazer em vários momentos, né, dentro de alguns ambientes, fazer as igrejinhas lá, mas não é igreja, velho, não é igreja, pelo contrário, né? Aqui é outra coisa, é um grupo de debate mesmo que vamos debater quando discordar, quando compreender diferente, certo? Que é dessa forma que a gente aprende bastante também. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Eu tentei contribuído para a formação de vocês nessa tarde, que, né, continuem aqui construindo com a gente o nosso grupo, ok? Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui, e a você que ficou até o final, né? Venha conosco, entre aí, acesse o link lá para o nosso grupo no WhatsApp e venha participar com a gente, certo? Das nossas reuniões. Um abraço aí, gente. Boa semana a todos e todas. Se cuidem, cheiro no coração. A gente se vê no próximo domingo, tá? Aguardo vocês.